Então, uma prova diferente para estudar da mesma forma? Não, de modo algum. Eu elenquei para vocês aqui 11 tópicos relativos ao eixo estudo de texto, compreensão de texto, que a UERJ nos oferece. Falaria de cada um deles, tá? Especificando, mostrando a incidência, a tendência natural de como cair na prova, como vocês devem estudar e a atenção que deve ser dada em relação à prova, ao enunciado cobrado pela UERJ. Bom, o primeiro tópico são as tipologias textuais. Como eu tinha falado na aula anterior, a questão da escolha das tipologias está intimamente relacionada à intenção da banca em querer cobrar em torno de 3 a 4 textos. Essa cobrança das multiplicidades textuais explica justamente essa ideia da UERJ querer cobrar cada tipologia dessa aqui. O que convém a gente analisar é o seguinte: é necessário que você, como candidato, saiba durante a prova da UERJ distinguir descrição de narração, narração de argumento, argumento de junção, injunção de distinção. Então, você tem que bater o texto, você tem que olhar para o texto e intimamente reconhecer e fazer a seguinte pergunta: não, esse texto aqui se presta a apenas narrar, e não, esse texto aqui se presta apenas a argumentar, não, esse texto é uma propaganda, logo tem um viés mais injuntivo. Então cabe a você, no momento que vai articular a prova, no momento que vai resolver a questão, saber que tipo de tipologia você vai trabalhar nesta prova. Há uma tendência natural da UERJ de trabalhar migrando os dois lados. É muito comum a prova da UERJ fazer uma mescla entre o texto narrativo e o argumentativo. O narrativo, quando ela procura trabalhar o aspecto ficcional, que enquadra o texto literário, e o argumentativo para trabalhar o texto não literário, que é para justamente pegar o outro viés através dos textos, sobretudo jornalísticos. Então, o primeiro objetivo que você tem que fazer ao se deparar com uma prova que tem de 3 a 4 textos é saber trabalhar com que tipologia você está articulando, para justamente poder entender essa multiplicidade dos gêneros textuais. Você verifica a incidência de mais gêneros textuais na prova do Enem, nem tanto na UERJ. A UERJ privilegia muito mais a ideia de se trabalhar com as tipologias, porém ambas caminham lado a lado nesse tipo de proposta. Não é uma prova grande porque trabalha apenas com 3 textos e mais um texto não verbal, que nós vamos falar aqui embaixo. Perspectivas enunciativas. Essa parte reservada, o terceiro tópico da UERJ, é aquela famosa ideia de eu não cobro gramática, mas ela aparece na minha prova. E como assim? O nome perspectivas enunciativas está intimamente relacionado à ideia de enunciado, à ideia de texto. Então, quando a UERJ coloca quem enuncia, a quem enuncia, espaço, tempo, vozes e modalização, no fundo, nós temos aqui uma abordagem muito clara, muito nítida, de 2 classes gramaticais. A primeira está aqui, ó. Pronomes, principalmente para você poder estudar no quem enuncia e no a quem enuncia, a diferença entre a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, para que você possa entender o falante, o ouvinte e o referencial, tá? Então, quando se fala em quem enuncia e a quem enuncia, é basicamente uma exploração de natureza do pronome. Por exemplo, como caiu uma determinada prova, uma questão da prova da UERJ, em que trabalhava assim: o uso da primeira pessoa do plural tem como objetivo no texto indicar o quê? Né? Então, você deveria saber que em um texto, quando é escrito na primeira pessoa do singular, trabalha com um modo, uma perspectiva mais personalista. Quando trabalha com uma perspectiva na primeira pessoa do plural, você tem uma perspectiva de análise mais generalizada. Então, o uso dessas pessoas do discurso, que são jogadas aqui através de uma outra nomenclatura, como perspectivas enunciativas, são top de 10 para você cair, para você estudar e, consequentemente, cair na sua prova, tá? Quando se fala em espaço, tempo, vozes e modalização, o assunto que eles querem abordar com vocês é o assunto de verbo, que, inclusive, tem uma partezinha específica para ele aqui. Se nós observarmos, ao trabalhar com perspectivas enunciativas, de uma certa forma já estamos fazendo remissão ao estudo dos verbos. Um detalhe: quando a questão trabalha com o eixo uso de verbo, você pode ter certeza que a ideia não é trabalhar necessariamente com tempo e modo, até porque já teria sido trabalhado aqui com tempo, modo e voz. Mas toda a questão da UERJ, uma coisa meio malandreada, toda a questão da UERJ
que faz menção a um estudo de natureza verbal, vai procurar trabalhar com vocês isso aqui. A categoria de aspecto, porque o aspecto é uma categoria semântica do verbo. Então, não esperem conjugação, não esperem nada disso. Tá? Isso é uma coisa completamente ultrapassada do ponto de vista, inclusive, de vestibular. Mas aguarda, por exemplo, numa questão que fala sobre o uso do verbo, essa relação que existe entre determinados verbos e a sua natureza semântica indicada por esse verbo, que aí vamos trabalhar com a noção de aspecto. Do ponto de vista da perspectiva enunciativa, vai uma dica. É praticamente uma análise, grosso modo, entre a utilização de pronomes e verbos no processo de construção de sentido do texto, seja em pronome, seja em verbo. Tá? A quarta categoria é a categoria chamada polifonia e a intertextualidade. Um dado que nos chama atenção sobre esse tópico é como a UERJ trabalha as noções intertextuais. Por quê? Porque esse assunto também é recorrente no Enem, sendo que o Enem, nos seus enunciados, deixa muito claro para você, candidato, como que ela quer ser vista a ideia da intertextualidade. Por exemplo, no Enem é muito comum a observação de texto A, texto B, bate análise de A com B, e dessa resolução lógica entre os dois elementos está aí o efeito da intertextualidade. Ou seja, a intertextualidade no Enem é encontrada na leitura dos dois fragmentos. Já na UERJ, a intertextualidade é vista de uma maneira um pouco diferente. Nos exames anteriores, é bastante comum você verificar a UERJ cobrando do aluno a nomenclatura do tipo de intertextualidade. Por quê? Porque ela deixa no edital do conteúdo dela que a intertextualidade pode ser estudada através das suas outras manifestações, como, por exemplo, paráfrase, a paródia, a citação, a alusão. Então, se nós verificarmos os nomes específicos, ou seja, os procedimentos da intertextualidade que acontecem a partir do instante que há uma ligação direta entre texto A e texto B, a UERJ aborda. Diferentemente do Enem. O Enem vai na linha pura e simples da interpretação. Veja, leia o texto A, leia o texto B, traça o ponto em comum que existe entre eles. Nesse ponto, o Enem é muito mais justo. Quando se trabalha com a UERJ, a ideia da intertextualidade está claramente ligada ao seguinte: candidato, você é capaz de reconhecer o tipo de intertextualidade verificado neste texto? E mais, se verifica, qual é o nome que você utiliza a esse recurso? Por isso que alguns alunos têm uma certa dificuldade, porque nunca viram essa nomenclatura específica nas suas salas de aula, ok? Então, vai uma dica: não são textos fadados a um nicho intertextual, porque embora abordem o mesmo assunto, não possuem entre eles elos, quaisquer tipos de elos. Fiquem atentos praticamente na noção teórica que a UERJ cobra em relação a esse conteúdo específico. Quanto à forma de articulação de ideias, isso é um tópico interessante, porque a gente trabalha na UERJ um nome chamado relações lógico-semânticas. Bom, o que é isso? Nessas relações lógico-semânticas, nós trabalhamos fundamentalmente com o papel dos conectivos. Conectivos que muitas das vezes você aprende na escola com o nome de oração coordenada e oração subordinada. Essa nomenclatura de oração coordenada e oração subordinada não cai na prova de qualificação da UERJ. Por quê? Porque eles dão mais ênfase, não necessariamente à classificação da oração, eles dão ao síndeto, por exemplo. Eles trabalham muito mais com a ideia relacionada ao elemento conector que, ao ser colocado ali naquele instante, estabelece determinada relação de sentido. Então, por exemplo, geralmente você, em casa, costuma verificar a seguinte ideia: bom, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal quando eu tenho um conectivo, por exemplo, já que. Então, ela chegou cedo, já que teve disposição para ir à aula, um exemplo. Então, nesse exemplo, um tanto quanto mal construído, mas apenas com a verificação do já que, vocês conseguem perceber que há uma relação de causa e efeito, o que será classificado já que como conectivo causal. Agora vejam isso, eu trago um exemplo para vocês como já também caíram na prova da UERJ. Seremos escravocratas ao nos aproximarmos de uma justiça social. Nós temos também uma relação de causa e efeito nesse último fragmento, só que esse ao, que gramaticalmente indica tempo, neste contexto, ele também adquire valor semântico de
causa. Logo, a gente tem que entender o seguinte: as relações lógico-semânticas, no que diz respeito à prova de estudo do texto, quando trabalha basicamente com os valores semânticos que os conectivos têm quando estão inseridos em determinada relação lógica, ou, se preferir, uma relação contextual. Os procedimentos de coesão e os procedimentos de coerência estão intimamente ligados ao processo da chamada textualidade. Bom, quando a gente fala em textualidade, a gente fala basicamente em dois tipos de recursos: os recursos anafóricos e os recursos catafóricos. Um dos problemas que a UERJ oferece é justamente essa em relação à nomenclatura. Muitos dos nomes que são utilizados, como deixes, anáfora, catáfora, referência endofórica, referência esofórica, não são nomes trabalhados por você em sala de aula, no ritmo comum, tá? Do ponto de vista de uma formação de um pré-vestibular, por exemplo, já são nomes bastante comuns para que o aluno, para que você, aluno multimente, possa verificar como que acontece esse processo da continuidade textual. Você utiliza os elementos de coesão no texto para evitar, por exemplo, uma repetição desnecessária de um termo e, por consequência, que esse texto não fique travado nessa repetição. Para isso, você faz uso dos elementos conectores para que esse texto possa ter uma continuidade. Então, os procedimentos, enquanto as formas de articulação de ideias trabalham fundamentalmente com o valor semântico do conectivo, os procedimentos de coesão e coerência, eles entram em evidência para justamente evitar a repetição desnecessária desses termos através dos elementos que são chamados de mecanismos anafóricos, como elipse, como a pronominalização, como a lexicalização, que aí você trabalha com a ideia de hiponímia, de hiperonímia, que na prova da UERJ não é colocado nesse nicho, e sim colocado no nicho das relações semânticas, que durante muito tempo não caía, né? É uma questão até recente trabalhar com a UERJ, as relações semânticas, para que você tenha uma noção clara do que seja sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, sinônimos e antônimos, polissemia, que é quando a palavra tem vários significados, a ambiguidade, a ambivalência. Então, tudo que esteja relacionado à noção de significado vai no campo das chamadas relações semânticas. Do ponto de vista do texto não literário, que nós vamos falar daqui a pouco, as figuras de linguagem da UERJ, elas entram nesse ato, porque nós temos, na verdade, várias classificações de figuras de linguagem. No entanto, a UERJ, quando faz a sua prova, ela opta por um tipo de figuras de linguagem mais simples e mais prática, são as figuras de pensamento, tá? Uma dica, no caso das figuras de linguagem, prestemos bastante atenção nessas aqui, que são as de uso mais recorrente. Prestemos atenção nas relações de metáfora, prestemos muita atenção na relação de metonímia, prestemos atenção na noção de ironia, conforme vamos ver daqui a pouco, a ideia de personificação, a ideia de antítese e, por fim, a ideia de hipérbole. Então, nós temos uma relação muito vasta de figuras de linguagem. No entanto, para atender a nossa prova da UERJ, devemos atentar a priori para esses 6 tipos: metáfora, metonímia, ironia, personificação, que é a prosopopeia, antítese, que é a relação de junção, e hipérbole, que é a ideia de exagero. O uso do verbo, conforme mencionamos, faz uma menção um tanto quanto isolada da noção vista anteriormente como perspectiva enunciativa, e as duas últimas partes, que são funções da linguagem e os elementos não verbais. Bom, para trabalhar as funções da linguagem, você também vai obrigatoriamente trabalhar com a ideia de produção e recepção de texto, o que nos lembra muito aqui, produção e recepção de texto, em que é necessário explicar para você, candidato, que quando você trabalha com elo comunicativo, o texto, que é o elemento de análise, ele parte do princípio de que existe para cada eu um tu. Então, se existe para cada eu um tu, existe para uma produção de texto um tipo de leitor, que está evidenciado na figura aqui de cima das perspectivas enunciativas. Todas as figuras de linguagem, todas as funções de linguagem caem na prova da UERJ. A única preocupação, a princípio, que você tem que ter
é em desmembrar a situação do enunciado para poder entender que ele está fazendo uma abordagem, por exemplo, da função emotiva, ele está fazendo uma abordagem, por exemplo, da função conativa, que também é chamada de função apelativa. Então é bom ficar esperto na nomenclatura para justamente poder verificar não essa relação apenas de um texto com o outro, mas para você poder verificar como que acontece o procedimento do emprego das pessoas do discurso nos elementos das figuras de linguagem, ok? E por último, os chamados elementos não verbais. No caso dos elementos não verbais, foi o que eu disse na aula anterior, vamos prestar atenção naquilo que de fato a prova esteja nos oferecendo, até para que possamos entender onde de fato ela quer chegar. Se ela quer chegar numa definição, ou se ela quer chegar necessariamente num entendimento diante daquela imagem, daquela figura que ora é colocada. Então nós temos 11 tópicos, cada tópico com a sua incidência, alguns tópicos que têm muita incidência de cair, outros que já são latentes de cair, mas todos eles com a intenção de mostrar que o português que nós estudamos definitivamente não é o português que cai a priori na prova toda da UERJ, ok? A gente volta para falar mais à frente das chamados estudos literários com texto ficcional. Um abraço.